Tá gravando já, por favor. Esteja gravando isso. Sem filtro. Sem filtro. Para fazer um bom anúncio não basta você ser um bom comunicador. É uma das coisas que você precisa. Só que você tem que saber chamar a atenção das pessoas num espaço curto de tempo. Então assim, uma das coisas que eu ensino para as pessoas, que não é uma coisa técnica do tráfego, é que o gestor de tráfego, a pessoa que trabalha com anúncio online, ela precisa conseguir extrair do expert, vamos dizer que é você, eu preciso saber extrair de você um bom anúncio. Agora, como que eu faço você, Ivan, gravar um bom anúncio sendo um gestor de tráfego? Aí assim, eu criei uma receita de bolo com base nos anúncios que eu mesmo faço. Então, o anúncio ele é dividido em três partes simples: gancho, corpo e call to action, que é a chamada para ação. Gancho, aqui que está o ouro. Tá? O que é o gancho? É como que eu vou chamar a sua atenção. Eu nunca vou começar um anúncio dizendo: oi, meu nome... Quer dizer, eu posso começar um anúncio dizendo: oi, meu nome é Pedro Sobral, porque a Betina fez esse anúncio e explodiu. Porque o meu nome é Betina e eu tenho tantos milhões na minha conta. Mas é uma coisa que chama atenção num nível gigantesco. Mas se você for olhar a maioria dos meus anúncios, eu vou começar um anúncio tentando gerar em você uma sensação de: esse cara tá falando comigo. Sabe quando você olha o anúncio e fala assim: caraca, esse cara tá falando comigo, esse anúncio aqui é pra mim. Então eu começo um anúncio, por exemplo, falando assim: cara, por exemplo, eu posso pegar o vídeo de todo mundo, eu não posso pegar porque eu não tenho acesso a essa audiência, mas vamos dizer que eu tivesse, eu posso pegar o acesso a todo mundo que viu esse episódio, então eu crio o público lá no Facebook, no YouTube, pessoas que viram o meu episódio do Desobediência Produtiva. Aí eu começo o vídeo falando assim: ó, por acaso você viu meu episódio com o Ivan no Desobediência Produtiva? Cara, se você respondeu sim, aí a pessoa ela viu, ela falou assim: caraca, esse cara tá falando comigo, porque eu vi esse episódio. Ela falou assim: se você respondeu sim, eu tenho um convite para te fazer. Então isso aí foi o meu gancho. Meu gancho para um convite. Meu gancho para o corpo do anúncio. Que é a hora que eu vou falar o que eu quero que você faça. Cara, eu quero que você vá, quero que você clique no botão de Saiba Mais que vai aparecer aqui perto de mim, e quero que você vá lá ver o Sem Filtro do podcast. Porque o Sem Filtro é a parte mais massa de todas. É lá que a gente mostra todos os bastidores do podcast. Para você assistir, aí entrei na última parte, call to action. Para você assistir o Sem Filtro, é só você clicar no botão que está aqui pertinho de mim nesse anúncio. Ponto. Eu tenho um bom anúncio, eu tenho um bom gancho, eu tô chamando a atenção da pessoa, tô fazendo ela sentir que eu tô conversando com ela. Tenho um bom corpo, porque eu expliquei rapidamente o que, onde, quando. O que a pessoa vai assistir o seu Sem Filtro? Quando? Agora, cara. Você vai clicar e você vai ver. Quando? Aqui, onde? Aqui no YouTube mesmo. Você vai clicar no botão de Saiba Mais aqui, você já vai assistir. E aí, puf, já manda o call to action pra pessoa clicar no vídeo. Então assim, o anúnciozinho em vídeo a gente sempre divide assim. Então o que eu fiz? Eu comecei a mapear todos os tipos de ganchos que eu fazia. E não só os ganchos que eu fazia. Aqui vai a maior dica de todas. Como que você faz para ficar bom em anúncio online? Nenhuma faculdade te ensina isso, ninguém te ensina isso. Como que você faz bom para ficar bom em anúncio online? Você precisa de repertório, é isso que você precisa. Você precisa ter muito repertório de anúncio. Tá, mas como é que eu ganho repertório de anúncio? Vendo anúncio na internet? Anunciar. Não só. Tem uma ferramenta do TikTok que chama Creative Studio, tipo estúdio de criação. E tem uma ferramenta do Facebook que chama a The Library, que é a biblioteca de anúncios, e lá eu consigo pesquisar café. Cara, vão aparecer 30 mil anúncios que tem a palavra café. Anúncios de outros anunciantes. E aí o que eu faço? Eu, Pedro Sobral, toda semana, eu entro lá nessa ferramenta, toda semana, segunda-feira, é o dia sagrado. Eu entro lá e eu procuro 3 bons anúncios. E eu salvo esses anúncios no meu computador. Tem como você salvar eles. Então eu tenho uma pasta no meu computador mais de 700 anúncios, que são anúncios bons. Então eu fui criando esse repertório e aí eu vou analisando por que aquele anúncio é bom. Ah, porque ele tem esse bom gancho. Pô, qual que é o gancho aqui desse anúncio? Sei lá, um anúncio que eu vi, eu faço o tráfego da Natália Arcuri. E aí um tempo atrás eu vi um anúncio dela que eu não estava trabalhando com ela, e eu vi o anúncio dela, que era casa própria investimento, mito ou verdade? Eu falei, putz, que anúncio bom, eu consigo usar esse gancho para tudo que é coisa. Tráfego pago é jogar dinheiro fora, mito ou verdade? Documentação não. Comunicação é dom ou é algo que se aprende? Comunicação é dom, mito ou verdade? Mito. Por que é mito? Aí, buf, você pegou a pessoa ali naquela pergunta. Então assim, é um início de um anúncio que hoje em dia é um dos meus melhores anúncios. Ou algo básico, por exemplo, fazer uma pergunta. Cara, você anuncia na internet ou quer começar a anunciar na internet? Se você respondeu sim, eu tenho um convite para te fazer. A pessoa vai falar assim, caraca, ele está falando comigo, porque eu anuncio, ou eu quero aprender a anunciar na internet.
Você tem dificuldade para se comunicar e queria se comunicar melhor? Se você respondeu sim, eu tenho um convite para te fazer. Ó, na semana que vem vai rolar, na segunda-feira a gente vai liberar um episódio do Desobediência Produtiva, assim assado. Para você assistir é só você clicar nesse botão. Então, uma frase que eu falo, é das frases óbvias que eu falo e que as pessoas não entendem, é que o segredo dos anúncios online são os anúncios online. Se você tem um bom anúncio, você pode fazer o resto tudo cagado. Vai dar bom, entendeu? Vai dar bom. Se o seu anúncio é bom, e aí claro, o que entra nessa parte do anúncio é o que eu falei, é ter a comunicação tem que ser clara, o anúncio tem que ser relativamente rápido, 1 minutinho, você tem que ter uma boa estrutura para chamar a pessoa para aquilo que você quer chamar ela, para o que você quer convocar ela, e você tem que ser um bom comunicador. Então assim, muita gente não... Cara, eu trabalho com dezenas de pessoas que eu falo, se eu mando um áudio pro cara dizendo o que ele tem que fazer no anúncio, ele não consegue reproduzir. Eu preciso gravar o vídeo e eu faço isso seguido, cara. Eu gravo o vídeo e mando pra pessoa. Falo, é isso, exatamente assim que você tem que fazer. Eu faço isso. Faço até com o Mairo isso. Gravo o vídeo e falo assim, cara, grava um anúncio assim, teste de inglês. Mas como é que eu vou fazer um teste de inglês em 1 minuto? Eu falo, cara, teste de inglês rápido. Seguinte, você sabe como é que fala isso daqui em inglês? 1, 2, 3, não sabe. E agora como é que fala isso daqui em inglês? Essa partezinha aqui do olho que tá pro seu olho, como é que fala isso aqui em inglês? Não sabe, né? Então, pô, é sinal que o seu vocabulário não tá tão bom assim. Quer aprender como é que você explode o seu vocabulário no inglês? Na semana que vem eu vou dar uma aula especificamente sobre vocabulário. Para você se cadastrar é só clicar no botão que saiba mais, se tá aqui perto de mim, fazer o seu cadastro. É um anúncio. É um anúncio. Então assim, só que pra mim virou uma coisa tão natural fazer anúncios, que tem aula que eu faço de gravar anúncio, eu falo assim, cara, eu sempre falo assim, me dá um tema. Me dá um tema que eu te dou um anúncio. Igual você poderia fazer, me dá um tema legal, que eu te dou uma pergunta. Super interessante. Então eu falo assim, o cara fala, aí eu falo medicina alternativa. Eu pergunto, tá, me diz uma coisa que todo mundo tem de dúvidas sobre medicina alternativa. Ou uma coisa que todo mundo acha que medicina alternativa é A, mas na verdade ela é B. Aí a pessoa me fala. Aí eu crio um, que eu chamo de contra-intuitivo. Todo mundo acha que medicina alternativa é essas maluquices de ficar com umas ervas, lá. Mas cara, o que ninguém sabe é que na verdade medicina alternativa ela já existe há não sei quantos anos, que é muito mais antiga que a medicina tradicional. E aí, pô, faço o anúncio. Então assim, as pessoas vão me dando o tema e eu vou treinando. E eu vou sempre criando essa pasta de anúncios, uma pasta de referências de anúncios. Eu tenho 700 assim. É muito louco quando você me fala de anúncios, porque o que eu fazia, e eu me treinei a fazer isso de uma forma super orgânica, que eu compartilho com algumas pessoas, essa história que me veio exatamente isso. Na TV, né, você precisava, enquanto repórter, existe a reportagem, que é a voz, o off que a gente fala, e as imagens. Então, tá. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Santo Amaro com não sei o que. O Corinthians ontem entrou em campo com o time titular, blá, blá, a imagem do Corinthians entrando em campo, tal. E tem uma hora que o repórter aparece, a passagem, né? Tá. Um trechinho de 10, 15, 20, 30 segundos, passagem. E a preocupação do repórter é sempre a passagem. Tá. Porque é o momento que ele aparece, que ele assina a reportagem, né? Tá. Então às vezes o cara fica lá. E a passagem, no início de carreira, era sempre a preocupação, escrevia outra passagem, aí dava o jogo, às vezes o jogo estava 1-1, 0-0, 39 de segundo tempo e eu não tinha uma passagem. E eu comecei a... Tinha nada diferente, Nada diferente. E eu sempre fui cara desobediente e produtivo, e eu fiz as mais loucas passagens, porque eu falava, cara, eu não estou preocupado com a passagem. Eu estou preocupado de fazer uma passagem que ninguém imagina que isso vai ser uma passagem. Sabe? Então, e da adversidade vinha a superação. Isso está muito no desobediência produtiva. Então assim, exemplo, metáfora, né, figura de linguagem. Um dia, fazer um jogo de São Paulo estava ganhando 2-0 do São Bernardo, Campeonato Paulista, ano de 2009. Os 2 gols saíram de pênalti, São Paulo no primeiro tempo 2-0, o jogo ficou morno, aquela coisa e tal. Aí 39 de segundo tempo, era uma quarta-feira à noite, o time do São Paulo estava aquecendo, os jogadores do São Paulo estavam aquecendo do lado ali, de onde eu... Aí o Muricy falou assim, Fernandinho! Primeiro, antes de chamar o Fernandinho atacante, eu falei assim, caralho, Fernandinho, isso era jogo pro você, né, mano? O São Paulo tinha que enfiar uns 3 nesse segundo tempo, e eu sou corintiano, independentemente do time. E ele falou o seguinte, pô, o homem podia me colocar. Eu falei assim, ele vai te colocar, irmão. Se ele te colocar, você vai meter o gol, você vem pra câmera. Ele falou assim, não vai me chamar. Eu falei, vai te chamar, cara. 39, daqui a pouco ele te chama. Vai que ele chama. Mas você vai meter, você vem pra câmera? Ele falou, venho. Cara, deu 30 segundos. Fernandinho! Aí eu falei, filho da puta, você vai meter o gol, hein? Ele, tá bom, tirou o colete e saiu correndo. Eu falei, Magal, meu cinegrafista, assim, fica no Fernandinho. Fica no Fernandinho. O Fernandinho entrou.
Entrou. Falei, não sai do Fernandinho, ele vai meter o gol, ele vai vir aqui, você grava todas as sequências, os caras vão ficar loucos, vai dar certo. Tá bom. O Fernandinho entrou. O Fernandinho recebeu a bola, tocou. Recebeu de novo, tabelou. O Fernandinho, costurou, fintou 2, pumba, gol, eu do lado. E eu narrando, falei assim, o Fernandinho recebeu, acabou de entrar e ele vai meter esse gol. E detalhe, ele vai vir aqui. Ele recebe, o Fernandinho vem. Falei, quer ele vir aqui? Aí o Fernandinho vem comemorar comigo. Ivan, esse gol é pra você. Porque você acreditou que eu faria o gol. Falei, tá vendo? Aí eu fiz uma passagem, isso não dá pra voltar, entendeu? Porque é uma sequência. Sabe pôr uma sequência no cinema? Não tem como voltar. Então, esse tipo de coisa eu já fazia. Sensacional. O Regis fazia, o Regis ficava fazendo, tentando. Fulano toca pra ciclano, e ele fez o gol, Isso dá pra fazer. Só que o jogador fazer o gol e voltar, entrar e vir e falar assim, pô, você apostou em mim? E a abertura do jornal era assim, ó. O Thiago falou assim: o São Paulo ganhou ontem, o Ivan Moraes estava no campo e o Ivan tem um novo namorado. Todos os dias o programa entrava 10:50, e todos os dias, 9:30, eu gravava 3 chamadas, uma de 30 segundos, uma de 45 segundos e uma de 1 minuto. Chamadas para programação. Tá. Pra chamar a pessoa, é um anúncio. Todo dia? Todo dia. Uma chamada, é um anúncio. Segunda a sábado, todo dia, é um anúncio. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o César Tralli no SPTV, a Sandra Meg, todo mundo, os caras passam a manhã escrevendo. A chamada. Então assim, 4 chamadas pra fazer, são tipo 3 minutos de produção, os caras escrevem, rodam imagem. E eu fui entendendo, e falei, cara, a minha maneira de trabalhar, que é de improviso, que eu performo mais, eu não preciso escrever. Então eu não quero TP. E segundo, eu vou pensar a chamada em cima da hora, porque quanto mais em cima da hora, mais eu me pressiono a não... água batendo na bunda, né? Água batendo na bunda. Então, tipo, 9:15, eu entrava nas ilhas de edição e falava, o que tem no jogo do Corinthians? Tem isso? O jogo do Santos teve isso, o que é pra... Ó, separa essa expulsão, pega esse gol desse jogo e pega isso aqui que eu vou criar lá na frente. E eu tinha um prazo pra criar. Eu fazia tudo de improviso. E aí, esse desafio foi fazendo com que eu tivesse um relógio mental. Então, eu faço texto de 30, eu faço de 45, eu faço de 1 minuto, cravava. Quando eu fazia de 30, eu não fazia de 31 nem de 29, eu fazia de 30, foi de 45, e eu não errava. Só que quando eu errava várias vezes. Então, no dia da semana que eu errava, aí eu começava a errar. Aí eu entrava num looping, porque minha cabeça saía do flow. Aí quando sai do flow, esquece, eu vou errar pra caralho. Tá. Eu falo, daqui a pouco, 5 minutos eu vou tomar um café e eu volto. Aí eu faço de primeiro. Dá uma respirada e volta. Então, é basicamente o que você está falando. Eu fiquei muito tempo treinando para fazer isso, você entende? Entendi. E isso fez com que você ficasse bom, meio que no automático, né? É muito louco isso, porque é bizarro, às vezes eu falo para as pessoas o óbvio, que cara, é meio impossível você não ficar bom em algo que você faz todo dia, entendeu? É muito difícil. Então se eu gravo anúncio todo dia, eu fico bom em anúncio. Se eu vejo anúncio todo dia e fico analisando anúncio todo dia, eu fico bom em anúncio. Se eu faço perguntas todos os dias, eu fico um bom perguntador. Perguntando, é isso. Então. Animal. Agora vamos trocar uma ideia lá embaixo, tomar uma água gelada? Vamos. Que eu vou cortar o sem filtro, porque agora é o sem filtro do sem filtro.